a gente viu que o vírus Zika é o responsável pela microcefalia. Ele causa microcefalia, não é uma resposta do sistema imune. Ele entra no organismo, ele dá preferência para o sistema nervoso, ele é um vírus neurotrópico e ele, quando chega lá, ele infecta principalmente as células imaturas, né, as precursoras neurais, e induz essas células à morte. Se multiplica e induz essas células à morte. Neurotrópico é quando uma célula tem preferência, tem predileção por um determinado tecido. Então, neurotrópico é um vírus, no caso, que tem predileção por tecido nervoso, por células do sistema nervoso. Então, ele vai para o sistema nervoso. Vai para outros lugares também, mas ele vai mais para o sistema nervoso. Uma célula precursora neural é uma célula que ela é tronco ainda, mas ela vai se diferenciar em células que fazem parte do sistema nervoso central. Podem ser neurônios, podem ser astrócitos, podem ser outras células da glia, mas ela é a célula que vai dar origem a todas as outras células do sistema nervoso. Então, se o vírus entrar nessa célula, não dá origem a nenhuma outra célula do sistema nervoso. Por isso que não tem crescimento de camada nenhuma. O objetivo do estudo era verificar se o Zika vírus era capaz de entrar em células do sistema nervoso, infectar essas células e o que ele causaria uma vez infectando essas células. Então, a gente usou células do sistema nervoso humano, né, produzidas no laboratório por uma metodologia específica, que eu já tinha essa linha de pesquisa andando no laboratório, por isso que eu consegui fazer num tempo tão curto, né, senão seria impossível. Então, nós pegamos o vírus e jogamos nessas células do sistema nervoso, tanto as precursoras neurais quanto as células maduras, para ver o que acontecia. Então, uma vez que o nosso objetivo era ver se ele era capaz de infectar, então vimos que ele era capaz. Aí o segundo momento é, e agora? Depois que ele infecta, ele faz o quê? Aí a gente viu que ele induzia essas células à morte, e aí a gente também quis fazer um modelo tridimensional, que são os minicérebros, né, que são os organoides, que a gente chama, e aí nós também infectamos os organoides para observar o que acontecia com esses organoides com a infecção do vírus Zika que está circulando no Brasil, né? Então a gente fez isso nós usamos 3 sistemas virais. Nós usamos o Zika brasileiro, que a gente está chamando de Zika brasileira, a cepa asiática. Nós usamos a cepa controle estabelecida na África, né, que é chama MR766, e nós usamos um vírus da febre amarela vacinal, que também era um outro vírus controle, né? Além de simplesmente sobrenadante de células não infectado, que é um controle mais perfeito, que sem nenhum vírus, para comparar o comportamento, inclusive, dos 3 vírus, né? Para tentar entender por que o Zika vírus está causando o que ele causa nessa proporção. Então, a gente usou 3 sistemas virais, todos flavivírus, para comparar o que estava acontecendo. O vírus da febre amarela é um flavivírus, e nós usamos a cepa vacinal, que é um flavivírus atenuado, que, portanto, não deveria causar nenhum tipo de comprometimento do sistema nervoso. Porque nós queríamos saber se isso que nós estávamos vendo in vitro, né, era simplesmente porque eu joguei um vírus, ou é porque é o vírus Zika que está circulando aqui que está causando isso. Então, a gente tinha que ter um outro perfil de comparação, né? Se eu jogar vírus, vai acontecer o quê? Então, a gente usou outros vírus que, teoricamente, não iriam causar nada, que a gente imaginava que não iam causar nada, e de fato não causam, para ver se a nossa hipótese estava correta. A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma cultura de células precursoras neurais, a gente chama isso de NPC. Então, nós colocamos essas células numa plaquinha no laboratório, fizemos uma cultura em monocamada e jogamos os vírus em concentrações diferentes, inclusive em títulos diferentes, né? O que é uma imunocamada? As células em monocamada as células gostam de crescer numa superfície, né? Os nossos tecidos são assim, eles estão sempre grudados em outras células, sobre outras células e assim por diante. Então, a monocamada é quando você tem uma plaquinha de plástico, que você tem uma matriz extracelular, a gente coloca uma matriz, que são proteínas que as células gostam, né? E joga essas células em cima. Então, aí essas células elas vão ficar justapostas uma do lado da outra, mimetizando um tecido,
mas uma única camada de células, porque aí é fácil você visualizar. Você olhar no microscópio e conseguir passar a luz e você consegue visualizar o que está acontecendo. Quando você tem uma estrutura tridimensional, é mais difícil visualizar em detalhe, porque, óbvio, tem muitas camadas de célula, então para você fazer uma análise mais apurada é mais difícil de enxergar, né? Não é impossível, mas é mais difícil de enxergar. Então a gente usou os dois sistemas, tanto em monocamada quanto uma cultura tridimensional para avaliar o que estava acontecendo. Então a gente pegou essas células em monocamada, jogamos o vírus lá dentro em diversas concentrações para ver o que acontecia e fomos acompanhando, né, como se fosse uma cinética viral até 4 dias. Então a gente olhava dia a dia para ver o que ia acontecendo. E a gente conseguiu ver, né, que essa infecção feita com o vírus Zika brasileiro causava morte nessas células. As células acabavam morrendo por apoptose, que é um tipo de morte que a gente chama de morte celular programada, né? Porque as células nascem com uma programação de morte. Quando não tem uma coisa não dá certo, ela pode acelerar esse processo, né? E ela acaba morrendo por conta disso. Então a gente viu que, de fato, as células infectadas pelo vírus, elas entravam no processo de apoptose, elas acabavam morrendo. A gente acompanhava essa infecção dia após dia visualmente, olhando no microscópio. A gente acompanhava essa infecção em termos de multiplicação de multiplicação viral. Então a gente recolhia sobrenadante da cultura e quantificava se o vírus estava lá, quanto de vírus tinha. Nós também fazíamos ensaios de morte celular, cada um dos tempos, dia a dia, né? E também nós fazíamos ensaios de imunofluorescência para verificar a presença do vírus ali, e de imunofluorescência para ver vírus e para ver outras coisas que estavam acontecendo ali, por exemplo, morte celular de novo. Então, num primeiro momento, nós fizemos ensaios que são simples, relativamente simples, né, para conseguir entender o que estava acontecendo. Uma vez que nós tivemos um fenótipo, né, a gente viu o que acontece com essas células, agora a ideia é fazer estudos um pouco mais aprofundados para tentar entender os mecanismos que estão sendo utilizados pelo vírus para indução de morte, ou enfim, para tentar ver o que está acontecendo em nível mais molecular, né, que isso ainda não foi feito. Em 24 horas ele entrava num número menor de células de acordo com a quantidade de vírus que você está pondo. Quanto menos vírus, menos células são infectadas. Só que ele entrava e começava a se multiplicar. A partir do momento que ele começa a se multiplicar, ele de novo sai dessas células e infecta outras. Então, essa cinética de 24, 48, 72 horas até 96 horas pós-infecção, você vai vendo que o número de células vai aumentando, a quantidade de células que vão morrendo vai aumentando, porque o vírus está se multiplicando. Então você pode até colocar pouco, mas o vírus vai se multiplicar e ele vai infectar as outras células que estão ali na periferia, né? Então ele entra em uma, se multiplica e acaba passando para as que estão do lado, para as células adjacentes. Então foi isso que a gente conseguiu ver. A gente também viu que, curiosamente, o núcleo dessas células que são infectadas fica enorme. Não sei porquê, mas o núcleo é gigantesco, chama atenção o tamanho do núcleo dessas células infectadas. Com os minicérebros, nós também colocamos o vírus em uma determinada concentração mais baixa, também observamos por 4 dias. E com os minicérebros, como é uma estrutura muito cheia de células, é difícil você ver em 4 dias essa estrutura diminuir, né, encolher, né? Mas, então, nós fomos analisar esses minicérebros histologicamente. Então, a gente fez cortes, né, seriados, e fez reações de imunofluorescência para tentar acompanhar em que células, porque o minicérebro tem vários tipos celulares ali. Então, a gente quis acompanhar que células que esse vírus tinha preferência de entrar, o que acontecia com essas células que ele entrava, né? E o que acontecia principalmente com a camada cortical, tentando verificar se há uma relação com o que é visto em humanos, né? Porque em humanos o que nós temos visto é que ele infecta preferencialmente a camada cortical e acaba diminuindo, né, essa camada cortical, né? Quer dizer, isso era visto em mulheres
que eram detectadas com o vírus Zika, cujas crianças nasciam com microcefalia. Então agora a gente pode dizer que sim, é o vírus que está causando isso, porque ele fez isso nos organoides. Ele infectou preferencialmente as células da região cortical e diminuiu essa camada cortical, né? Ele diminuiu essa camada cortical e muito. Então, ele infecta outras células do sistema nervoso também, mas ele tem uma preferência por precursores do sistema nervoso, mata essas células e acaba afetando significativamente as regiões onde tem muitas dessas células da camada cortical, né? Das precursoras. E na camada cortical tem várias. Então, nós vimos que tem uma redução dessa camada do córtex, né? Curiosamente, a gente também quis usar organoides de macaco, né, de chimpanzé. Nós tínhamos esse material disponível para testar isso também. E eu acho muito interessante dizer que o Zika brasileiro, ele também infecta células do macaco. Mas ele não se multiplica, ou ele não tem tanta condição de causar o efeito que ele causa em organoides de macaco. Ele faz um estrago maior quando a gente tem organoide humano. Ao contrário do vírus africano, que vai muito bem em organoides de chimpanzé e não vai tão bem em organoides humanos, né? Então, e esse vírus africano, ele foi isolado em macacos, né? Ele veio do macaco. Então, aparentemente, o que o Paulo Zanotto, inclusive, fala bastante, né, que é a área dele, é que aparentemente teve uma humanização do vírus, né? A ideia foi comparar o padrão de comportamento do Zika africano, do Zika brasileiro e do vírus da febre amarela vacinal, além de, óbvio, um organoide não infectado, né? E o que a gente viu, né, foi o Zika brasileiro, ele infecta os organoides humanos muito bem, diminui a camada cortical muito, infecta preferencialmente precursores neurais que estão na camada cortical e leva essas células à morte, né, à apoptose. O Zika africano, ele também infecta as células organoides, né, as células humanas, também mata essas células humanas, mas o padrão de agressividade dele é muito menor comparado com o padrão de agressividade do Zika brasileiro. O mesmo a gente viu para o vírus da febre amarela, que também é um flavivírus. Então, ele também entra. Todos eles têm a capacidade de entrar em células do sistema nervoso, né? Mas o comportamento dessas células é diferente. Então, o africano e o febre amarela não tem essa mesma agressividade que a gente viu com o Zika que está circulando, a cepa brasileira, né, que foi isolada aqui. Em relação aos organoides de primatas, a gente chama de organoides de primatas não humanos, né? São organoides derivados de células de chimpanzé. O procedimento é igualzinho que faz para homem, para humano, né? Mas a gente usou células de chimpanzé. Então, o que nós fizemos foi a mesma coisa, jogamos uma quantidade de vírus baixa nesses organoides de chimpanzé, tanto do Zika brasileiro, quanto do Zika africano, quanto do vírus da febre amarela. E observamos o que acontecia com esses organoides de chimpanzé. E, curiosamente, todos eles entram nos organoides de chimpanzé, né? Mas o comportamento do vírus da febre amarela era de se esperar, ele multiplica um pouquinho e para. E aí morre, desaparece. Que é um vírus vacinal, né? O que se espera de um vírus vacinal. O vírus Zika brasileiro, ele entra, se multiplica um pouco, depois ele morre, ele não vai bem em células organoides de macaco, de chimpanzé, pelo menos. E o Zika africano, ele entra e vai super bem, ele multiplica. Até o momento que a gente acompanhou, continuava tendo multiplicação viral em larga escala. Então, isso poderia refletir, né, como se fosse uma humanização do Zika brasileiro, né? Ele dá preferência para células humanas, gosta das células humanas e causa esse estrago que a gente está vendo, né? Esse estudo ajuda a entender por que as crianças, algumas crianças estão nascendo com microcefalia quando a mãe entra em contato com o vírus, é infectada pelo vírus. Nós vimos microcefalia em 3 sistemas, né? No camundongo, nas neuroesferas, que elas diminuem em cultura, em 96 horas, que é um tempo curto, elas diminuem significativamente.
E os organoides, que são estruturas ainda maiores, eles não diminuem visualmente, mas a gente mediu que a camada cortical diminuiu também. Então, são 3 sistemas diferentes, todos mostrando o mesmo resultado. Então, de fato, ele está causando essa diminuição, está causando a microcefalia. Agora, interessante que nós também vimos que o vírus Zika, ele é capaz sim de atravessar a placenta, mas não é uma regra, aparentemente, porque nós vimos em um modelo animal, em uma espécie de camundongo, e não vimos na outra. Então deve ter alguma coisa que nós não sabemos ainda o que é, que facilita essa passagem do vírus para um determinado animal e não deixa passar para o outro. Pode ser questões relacionadas ao próprio sistema imune do animal, o jeito dele responder a uma infecção viral, ou a mãe, né, a camundonga prenha, responder à infecção viral, que não deixa o vírus passar. Pode ser uma questão genética envolvida, que o animal é suscetível ou não suscetível à infecção viral. Isso é visto para infecções virais, né? Existem pessoas que geneticamente são mais suscetíveis a uma infecção e mais resistentes a uma infecção por um determinado vírus, né? Isso pode variar de vírus para vírus, não é que a pessoa é resistente a qualquer infecção viral. Você pode ser suscetível a um e resistente a outro. Isso é geneticamente determinado. Então não é diferente para o vírus Zika e foi muita sorte. Nós temos achado 2 sistemas, um que era permissivo e o outro que não era. Foi sorte. A ciência tem um pouco disso também, né? Tem um pouco de sorte, porque a gente pegou um animal de primeira e vimos o fenótipo. Um nasceu minúsculo e o outro nasceu grande. Aí nós trocamos o animal, né? Trocamos a espécie, porque era uma espécie difícil de manter aquela primeira espécie. E aí, pronto, todos os animais nasciam do mesmo tamanho e os PCRs mostravam que eles não tinham vírus. E aí o que está acontecendo, né? Aí a gente voltou para a primeira espécie e aí pronto, passou de novo. Então, isso também é bastante interessante de verificar, de se pensar. Fica porque talvez algumas crianças nasçam com microcefalia, outras não. Isso tem diretamente implicado no padrão genético dos indivíduos. De novo, no camundongo a gente não tem certeza do que é ainda. A gente pode ser atribuído à questão do tipo de resposta imune que o camundongo fez contra o vírus. Acho que todo o trabalho, quando responde alguma coisa, você responde uma pergunta, mas vem 10 perguntas juntos. Então, o que a gente acredita é que agora com essas 10 perguntas eu tenho bastante trabalho pela frente. E o que eu queria muito entender é em relação ao ciclo do vírus, né? O que ele interfere no ciclo da célula, no ciclo celular, porque é curioso imaginar que ele entra num determinado momento lá na mãe, né? Então, mais ou menos por volta da 13ª semana, e fica lá quietinho, aparentemente, e a gente só vai ver microcefalia mais para frente, na 27ª, lá para frente, no período gestacional. Onde o vírus está nesse período? O que ele está fazendo, né? E nós vimos que nos neurônios, eles entram sim, mas eles não matam os neurônios. Então, o neurônio é uma célula que não se multiplica. A NPC é uma célula que tem alta divisão celular. Será que tem alguma relação? Então, eu gostaria de estudar um pouco também isso, o ciclo celular, o que ele faz no ciclo celular, a interferência dele no ciclo celular. Eu gostaria de estudar também a interferência dele em relação à transcrição que está ocorrendo na célula, o que a célula geralmente está produzindo, e uma vez que o vírus entra, o que ele muda nessa célula? Que pode ser que tenha relação com o tamanho do núcleo, que nós encontramos hiper aumentado, né? E em histologia, no camundongo, você vê que o núcleo da célula, do tecido nervoso, fica com um buraco. Nunca vi um negócio desse, uma célula com um buraco no lugar do núcleo, né? A cromatina espremida para um lado. Então, tem alguma coisa aí em relação ao núcleo que eu não sei o que é. Eu também queria entender um pouquinho mais profundamente, apesar dele não matar o neurônio, o que ele faz com o neurônio? Será que ele causa algum tipo de alteração no neurônio, né? Em nível molecular ou até nível celular, mas que não é morte? Então eu fico pensando também nessas crianças que nasceram com microcefalia, será que elas vão ter alteração cognitiva lá na frente? Porque eu trabalho com autismo, então está diretamente implicado em alteração cognitiva. Então meu laboratório já fazia isso.
Então eu quero tentar olhar nesses neurônios para ver se tem uma diminuição da sinaptogênese. É outra coisa que eu estou interessada em saber o que acontece com esses neurônios, né? Sinaptogênese é geração de sinapses, que são... as sinapses são regiões de ligação entre os neurônios, né? Onde eles conversam. Na verdade, eles jogam ali os neurotransmissores e indicam para o outro neurônio o que ele tem que fazer e assim por diante. Então, existe uma conectividade entre os neurônios que é feita pelas sinapses. E eu imagino que pode ter algum tipo de... Apesar do neurônio não morrer, não sei porquê, mas pode ter algum tipo de alteração ali na sinaptogênese e eu gostaria de investigar isso um pouco melhor também. Outra coisa que é bem interessante é por que esse vírus tem predileção por precursores neurais, né? Então eu imagino que a predileção do vírus não é porque ele pensa, é porque tem receptores naquela célula pelos quais ele tem tropismo, né? Pode ser que sejam os mesmos receptores que eu encontro numa célula, num neurônio maduro, já que ele entra lá também. Mas por que ele entra num mais e menos no outro? Talvez seja uma questão de oferta. Tem mais oferta dos receptores que o vírus entra nas progenitoras neurais e menos no neurônio. Então, talvez ele dê preferência para entrar nas precursoras porque é mais fácil, ele tem que grudar. A primeira etapa de infecção viral é a aderência. Ele adere no receptor. Se tem muito receptor, ele adere mais, né? Mais vírus adere. E aí ele entra mais fácil. Mas tem também a questão de entender como que ele atravessou a placenta. Por que ele adquiriu essa capacidade de atravessar a placenta, né? Isso é muito curioso, qual o mecanismo que ele usa para fazer isso. Eu também estou pensando nas mães, né? Porque as mães que já estão com o bebê, que entraram em contato com o vírus Zika, o que vai acontecer com isso, né? O vírus, a gente tem que impedir que ele cause o que ele está causando. A vacina não vai dar conta disso no primeiro momento, eu imagino, pelo menos, né? Não sei que ela seja uma mulher vacinada, ela vai ter uma quantidade de anticorpos boa, ou até tudo bem, pode tomar vacina, produzir anticorpos e dar conta de não deixar mais vírus entrar. Agora, o vírus que já entrou é complicado, como é que a gente faz? Então, eu penso que nós podíamos tentar usar uma medicação para impedir que o vírus causasse o efeito deletério que ele está causando. Se nós entendermos o mecanismo que o vírus usa, o que ele altera na célula, o mecanismo que ele usa para induzir a morte, nós podemos tentar usar algum tipo de medicação, alguma droga para tentar impedir isso, né? Então, a biologia molecular ela vai ser bastante importante aqui, esses estudos que a gente está tentando fazer in vitro, para saber exatamente o que a célula está falando ali, quando ela está infectada com o vírus, para tentar mudar essa fala da célula, né? Não deixar ela fazer o que ela ia fazer, não deixar ela morrer, etc. Mas também não é tão simples fazer isso e eu também não sei se, mesmo impedindo que a célula morra, impedindo que isso vá adiante, será que ainda assim essa célula vai ser capaz de virar o que ela tinha que virar, né? Células maduras do sistema nervoso? A gente não sabe nada ainda. Então, abriu uma linha enorme, né? Que eu preciso tomar cuidado até, porque o meu laboratório está inteiro voltado para isso. Nós paramos tudo que a gente fazia tradicionalmente e voltamos para isso, né? Estamos focados na questão do vírus Zika, que é uma emergência, né? Eu tive o vírus dia 5 de janeiro na minha mão. Então, foi um trabalho recorde. Nunca imaginei, em tão pouco tempo, gerar tanto resultado. É importante colocar por que eu consegui fazer esse trabalho em tão pouco tempo também. Exatamente. Na verdade, por que esse trabalho saiu em tempo recorde? Porque nós já tínhamos essa linha de pesquisa correndo no laboratório. Eu trabalho com a iPS há bastante tempo, né, que são essas células reprogramadas. Essas células elas são provenientes de dentes de leite, de doações de crianças, quando o dente cai, né? Então eu tenho um projeto que chama Projeto A Fala do Dente. Então eu já tinha essas células reprogramadas, já tinha as precursoras neurais, e os neurônios é só diferenciar, né? Claro, demora um mês para fazer a diferenciação, mas todo o processo anterior
para produzir essas células iPS, as NPCs, etc., demora mais ou menos uns 9 meses. Então, se eu tivesse que começar do zero a hora que eu recebi o vírus, só no fim do ano eu ia ter alguma resposta para dar. Então, eu já tinha isso antes. Os organoides também, eles demoram mais ou menos 3 meses no protocolo que a gente usa para produzir. Então, é um trabalho todo bastante demorado. Só foi possível porque ele já estava em andamento. A única coisa que eu fiz foi parar uma linha que estava andando e focar no Zika. O laboratório inteiro parou tudo que estava fazendo, as teses de todo mundo, as dissertações de todo mundo, e focou para o vírus Zika. Nós recebemos no laboratório os dentinhos de leite de crianças com autismo e sem autismo. Quando esse dentinho está mole, cai, ele vem para o laboratório. Aí nós extraímos o miolo desse dentinho e tem célula lá dentro, célula tronco, inclusive, né? Aí, a partir dessas células tronco, que a gente faz uma cultura de células, nós jogamos vírus ali dentro. Só que não é um vírus patogênico, é um vírus recombinante feito no laboratório, né? Que é um vírus que vai induzir essas células a praticamente voltarem no tempo. Essas células vão voltar a apresentar, a expressar genes que são expressos quando elas são embriões. Então, elas voltam no tempo, viram células embrionárias, que são chamadas células pluripotente induzidas, né? Foi uma técnica desenvolvida pelo cientista japonês, o professor Shinya Yamanaka. Ganhou o prêmio Nobel por isso em 2012, prêmio Nobel de Medicina, num tempo recorde. 6 anos ele ganhou o Nobel, isso nunca aconteceu na história. Então, nós usamos essa tecnologia que ele desenvolveu e reprogramamos essas células, elas viram células embrionárias, como se fossem embrionárias. Então, são chamadas de células pluripotentes por causa disso, porque elas podem dar origem a qualquer tecido do corpo humano, né? E então, o nosso objetivo é produzir células do sistema nervoso. Então, a partir dessas células embrionárias, a gente produz as células do sistema nervoso. Esse processo não é tão rápido também, é um processo mais ou menos lento e tem algumas etapas pelas quais a gente precisa passar. Então, a gente passa pelas várias etapas, que são tipos de células diferentes, que você vai trocando as condições do meio de cultura que ela tá, né, daquela sopinha que ela está vivendo ali, você vai trocando e vai dizendo para ela o que ela tem que fazer, induzindo essa célula a se diferenciar no que você precisa. E aí você pode parar em células precursoras neurais, que são as NPCs, que nós usamos no trabalho, ou você pode induzi-las a virar, por exemplo, se diferenciarem, por exemplo, em neurônios, que nós também usamos no trabalho. Nós queremos ver outras coisas também. Nós queremos diferenciar essas células para astrócitos e ver que é uma célula da glia, né, que é importante porque ela que faz a ligação do neurônio com o sangue lá no cérebro, né? Ela leva as coisas que estão no sangue para o neurônio, ela alimenta o neurônio, de uma forma bem simples, falando. Então, a gente também está interessado em ver o que acontece com o astrócito, né? Mas o fato é que todo esse processo de programação é um processo longo, é um processo que é demorado para fazer, e aí, a partir disso, a gente tem as células do sistema nervoso. Os organoides, nós usamos um protocolo que foi publicado também por um grupo da Alemanha, e a partir das células iPS você produz, dessas pluripotentes, você produz esses organoides. Também é um processo bastante lento, demorado, trabalhoso, né, de muita manipulação, e ele demora para crescer. Então, você imagina que você está pegando um grupinho de células ali e esse grupinho vai ficar visível a olho nu. Então, esse processo também não é um processo rápido. Do mesmo jeito, você vai botando ali uma sopinha de letrinhas diferentes, você vai colocando ali alimentos diferentes para essas células e esses alimentos vão dizendo o que elas têm que fazer. Então, elas vão se diferenciando e formam o que a gente chama de mini brains, né? Que são os mini cérebros, são organoides, né? É importante sempre lembrar que isso tudo é modelo, né? Nós usamos modelos experimentais para fazer toda essa pesquisa. Então, modelos in vitro, sistemas in vitro, que são esses que eu expliquei, né? Tanto as células que são cultivadas em uma camada única, quanto as células que são cultivadas em 3D, até os organoides. E nós utilizamos modelos animais, que são camundongos. Então, são modelos, né? Eles representam de uma forma simples a realidade. Então, pode ser que tenha outras coisas acontecendo que nos modelos nós não somos capazes de detectar,
né? Então, por isso que os estudos clínicos também são muito importantes. Os médicos precisam descrever muito bem essas crianças que nascem, os sintomas dessas mães, etc. E isso precisa tá muito claro para todo mundo, porque nós estamos numa pontinha só. A gente olhou para a microcefalia, mas pode ter muitas outras coisas acontecendo. Por que tem restrição de crescimento intrauterino? Não sei. Nós detectamos vírus em outras regiões do camundongo, em outros órgãos, né? Mas preferencialmente no sistema nervoso. Agora, é importante que seja visto todo, né? Nós usamos um modelo que é simples, mas tem toda uma complexidade aí do processo gestacional, enfim, que precisa ser vista.